Então vamos raciocinar aqui. Pensa comigo. Aqui estamos nós, na era da igreja, depois de Jesus. Nós estamos aqui, ó. A qualquer momento pode acontecer o início da tribulação. Esses 6.000 anos vão dar aqui, ó. Então 7 anos antes acontece o início da tribulação. Qual que é a minha posição escatológica? No outro vídeo eu posso explicar isso melhor. Mas eu vou explicar aqui em poucas palavras para o vídeo não ficar muito longo. E eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque aí depois eu posto o vídeo com todos os textos, todas as explicações, todas as tipologias. E quais são as três linhas escatológicas mais populares. Tem a pré-tribulacionista, que diz que Jesus arrebata a igreja toda aqui no início da tribulação, antes dela começar. Tem a mesotribulacionista, que diz que Jesus arrebata no meio. E tem a pós, que diz que Jesus arrebata no fim. Qual delas eu acredito? Pela Bíblia? Nenhuma delas. Todas elas estão erradas porque elas não se encaixam. As palavras de Daniel, de Jesus, de Paulo, de Pedro e de João no Apocalipse, elas têm que se encaixar. Elas não podem entrar em contradição. Em todas essas três, as palavras entram em contradição. Então, qual é a posição escatológica verdadeira, certa, para que Jesus arrebate a igreja? Essa é a minha opinião. E num outro vídeo eu vou explicar com mais detalhes. Mas essa é a única que tem lógica, é a única que tem cabimento. Acontece da seguinte maneira. Aqui está a humanidade inteira, formada por esses dois grupos, judeus e gentios. Judeus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Dos três, ou seja, de Jacó. Porque se for de Jacó, automaticamente é de Isaac e de Abraão. Quem é descendente desses três é chamado de judeu. Todo o restante é chamado de gentio. Eu prego para esses todos, para a humanidade inteira, e de pregar a toda criatura o evangelho da graça, para que eles sejam salvos nos seus espíritos, né? O espírito seja salvo. Eu prego o evangelho da graça. Quem crê no evangelho da graça, recebe Jesus como Senhor, ele se torna igreja. Ele vai para esse grupinho verde. Para esse grupinho verde, eu não vou pregar mais o evangelho da graça a vida inteira, porque afinal já foram salvos. Agora eu vou pregar o segundo passo. Eu vou pregar o evangelho do reino. Que é o quê? O evangelho que qualifica uma pessoa para reinar com Jesus. Por isso, evangelho do reino. O evangelho da graça fala do que Jesus fez por você. O evangelho da graça fala do que Jesus fez por você. O do reino fala do que você tem que fazer para Jesus. Não é a igreja inteira que vai corresponder com esse evangelho, que vai viver como tem que viver. Os que viverem, eles vão ser chamados de vencedores, lá em Apocalipse. Por isso que fala ao que vencer, ou seja, o vencedor, dentro da igreja. Tem só uma igreja que vence, que é a maioria, que é a de Filadélfia. Que Jesus não tem para ela repreensões, já tem apenas elogios. Então eu vou falar aqui rapidamente sobre as igrejas do Apocalipse, depois eu vou fazer um vídeo falando mais detalhadamente. Tem 7 igrejas no Apocalipse, até porque eu não estou aqui com nada anotado, eu vou falar de cabeça. Tem 7 igrejas no Apocalipse. Tem a igreja de Éfeso, que é a primeira, Esmirna, se eu não me engano a segunda, Pérgamo a terceira, tem a igreja de Tiatira, tem a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Elas podem ser entendidas de 3 maneiras: histórica, elas podem entender de maneira profética e de maneira figurativa. Histórica, na época real, né? Tinha lá naquela época essas 7 igrejas, fato. Tinha lá naqueles dias todas essas 7 igrejas. Só que nesses 2.000 anos que vieram para cá, uma delas prevaleceu em cada época. E foi exatamente na ordem que Jesus disse. A primeira que prevaleceu foi a de Éfeso, a igreja ali do primeiro amor, que significa desejada, que foi até aproximadamente o ano 100. A segunda foi a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra, porque muitos foram mortos ali por causa da perseguição do Império Romano, e eles, quando morrem, a Bíblia diz, se eu não me engano, que eles são ungidos com a mirra. Então mirra, por causa dessa questão de muitos terem morrido martirizados. A terceira é a igreja de Pérgamo, que significa casada. Foi quando a igreja começou a se casar com o Estado. Ainda não era a maioria, mas começou a se casar com o Estado. Depois que esse casamento ficou consolidado, surgiu a igreja de Tiatira, que é a igreja católica. A igreja católica é a igreja de Tiatira. Se você ler lá no Apocalipse, você vai ver que não tem dúvida. É a igreja de Tiatira. Católico também, por Jesus, é chamado de igreja. Então, só que Jesus tem lá uma repreensão para eles, e o que ele diz lá é necessário que seja falado depois. Mas não vamos entrar em detalhes agora. Depois tem a igreja de Sardes, que significa saído para fora. Ou seja, é a igreja protestante. Por quê? Porque saiu para fora da igreja católica. O Martinho Lutero ele leu a Bíblia, chegou à conclusão de que algumas 95 coisas não estavam certas, as teses, e ele se rebelou. Não sei se esse é o termo, porque na verdade o rebelde nesse caso foi quem ficou, não foi quem saiu. Ele saiu para fora. Sardes, a palavra Sardes é saído para fora. Igreja protestante, a igreja começou em Lutero. Em 1750 por aí teve uma igreja que predominou.
Lembrando que essas eu estou dizendo que predominou, o crescimento que predominou. A Tiatira predominou naquela época, de 600, do ano ali da época que a Igreja Católica surgiu até uma certa época, até o ano de 1500. Ela predominou, soberana sobre tudo e todos. Agora ela não cresce mais, porque as pessoas não se convertem ao catolicismo. Eles normalmente são porque nasceram. Mas vamos continuar. A Igreja de Filadélfia, ela começou ali naqueles anos ali de 1750, por ali, com aqueles caras, Charles Spurgeon, Charles Finney, aqueles caras ali que eram apaixonados pela palavra, que pregavam arrependimento, que pregavam a volta de Jesus, que pregavam tudo aquilo que Deus quer que pregue. Por isso eles são chamados de Igreja de Filadélfia. E é uma igreja que Jesus não repreendeu. Ele só deu bênçãos e deu para ela uma promessa, que é poupá-la da tribulação. E por último veio a igreja de Laodiceia, que é aquela igreja que diz que tem, que é aquela igreja que pensa que está bem com Deus, mas não está. Que pensa que porque é próspera, que tem dinheiro, que compra isso, que compra lote, que constrói, que faz, que acontece, e pronto, é poderosa, então está tudo certo. E Jesus disse, na verdade, ela é pobre, cega, nua, e enfim, mais algumas coisas lá que eu não estou lembrando. Então vamos lá. De qual dessas igrejas você faz parte? Da igreja de Tiatira, da igreja de Sardes, da igreja de Filadélfia ou da igreja de Laodiceia? Como que eu sei se eu sou dessas quatro? Eu, por exemplo, já passei nas quatro. Quando eu era pequeno, meu pai era da de Tiatira, católica, e minha mãe era da de Sardes, presbiteriana. Eu ia na missa no domingo à noite e ia na escola dominical, na igreja de Sardes, na igreja protestante. Quando eu completei 18 anos, se eu não me engano, 19, 18, não estou lembrando aqui exatamente, acho que foi 19, eu participei de um evento da igreja de Laodiceia. Participei de um evento da igreja de Laodiceia e falei, poxa, esse povo aqui tá um pouco mais... Tá um pouco... Aí, aliás, na igreja de Tiatira eu me crismei, me fiz primeira comunhão, crismei e tal. Porque lá na igreja de Tiatira, não sei se você sabe, mas Jesus também é o Senhor, embora não seja o único, né? Que é o que seria importante. Jesus tem que ser o único Senhor. Na igreja de Tiatira ele não é, mas é Senhor também. As pessoas clamam por Jesus lá. Os católicos, os Tiatira, os crentes Tiatira, os cristãos Tiatira, se você pedir para eles aceitarem Jesus, eles não têm problema nenhum com isso, porque eles aceitam Jesus. Tem lá as suas doutrinas que vieram dos homens. Todos os católicos, eles seguem o que foi ensinado, mas o coração da grande maioria é sincero com Deus, e Deus ele julga o coração. Não é como nós, os evangélicos, que achamos que os católicos são ruins e nós somos bons. Nós somos a igreja de Sardes, ou Filadélfia, ou Laodiceia. E Jesus também chama a igreja de Tiatira de igreja. Por quê? Porque dentro da igreja católica tem muitas, milhares e milhares de pessoas sinceras que só praticam aqueles erros doutrinários ali, que eu não vou entrar em questão agora, negócio de imagem, negócio de colocar Maria numa posição muito elevada e tal, porque foram ensinados. E Deus vai tratar com eles. Não vai ser nós que vamos julgar eles. Jesus diz lá em Apocalipse o que vai fazer com eles. Lê lá Apocalipse, igreja de Tiatira. Então, eu era da de Tiatira, fiquei até os 18, me crismei, me formei, fiz primeira comunhão e tal. Quando eu tinha 18, eu fui num evento da igreja de Laodiceia, a igreja da qual eu me batizei de novo, né? Porque afinal é dito que tem que aceitar Jesus, né? É como se o católico não aceitasse, como se eu não, mas a gente o católico aceita. Só que é porque ele vai agora andar na doutrina da igreja de Laodiceia, que prega o evangelho da graça com mais frequência, mas prega pouco o evangelho do reino, que diz que Jesus te salva, mas não diz o que você tem que fazer para Jesus. Entendeu? Então vamos lá. Aí o que acontece? Eu aceitei Jesus, me batizei, né, na igreja de Laodiceia e fiquei durante alguns anos. E comecei a assistir no YouTube alguns pastores da igreja de Filadélfia. Eu falei, opa, esses pastores aqui estão mais esclarecidos da Bíblia. Então eu vou sair da igreja de Laodiceia e vou ir para a igreja de Filadélfia. Aliás, vou tentar, né? Só que aí, tô tentando ainda. Hoje não sei de qual que eu sou, eu tô nesse processo, saindo de Laodiceia, tentando ser Filadélfia, e quando Jesus voltar que eu vou saber de qual que eu sou. Amém? Então, para você entender, Filadélfia significa amor ao próximo. Filo, amor, Delfio, próximo. Aliás, amor fraternal. Se você é uma pessoa que pratica o amor ao próximo, eu não poderia dizer isso hoje, mas eu estou me policiando a partir de hoje para que eu seja achado nesse grupo quando Jesus voltar. As características da igreja de Filadélfia ela é apegada à palavra, ela obedece a Jesus, ela pratica o amor ao próximo. Se você faz parte dessa, você é da igreja de Filadélfia. Se o seu pastor segue essa linha assim, de ensinar muito sobre o amor ao próximo, pastor, como que é a de Filadélfia? É assim, palavra, adoração, amor ao próximo, praticar obras, não para ser salvo, mas para ter recompensa de Deus. Filadélfia. A igreja de Sardes é aquela igreja que segue tradicional, basicamente tradicional na linha ali de Lutero. A de Laodiceia, venha receber sua bênção, venha receber o seu milagre, venha, porque Jesus vai mudar a sua vida, entendeu? Você já sabe, agora que eu falei, você já sabe de qual que você faz parte. Amém? Jesus, ele prometeu, aqui agora então vamos falar sobre o arrebatamento.
Jesus ele prometeu poupar só a igreja de Filadélfia. Então tem gente que pega o texto de Filadélfia e usa dizendo assim, olha aqui, ó, Jesus vai poupar todo mundo, porque ele falou que vai poupar. Só que Jesus só falou com a igreja de Filadélfia. Eles são Laodiceia e falam como se fosse Filadélfia. Eles são Sardes e falam como se fosse Filadélfia. São Tiatira e falam como se fosse Filadélfia. Mas a promessa de Deus para poupar da tribulação é só para a de Filadélfia e para os vencedores das outras. Porque é possível ser um vencedor dentro da igreja de Tiatira. Porque tem católico que agrada a Deus. Tem católico que é sincero com Deus. Tem católico que ora e clama a Jesus e busca uma vida de santidade. E nós que somos evangélicos temos que parar com essa palhaçada de achar que é só nós que somos igreja. Amém? Amém? Então, fica ligado. Segundo, na igreja de Sardes está lá, protestante. O que Jesus fala? Que muitos ouvem a palavra e poucos praticam de fato a palavra. O resumo é esse. Então, você faz parte dela? Se você pratica, você é um vencedor dentro da de Sardes. Se não, você não é. Filadélfia é se você faz parte de um grupo que o amor ao próximo, principalmente essas igrejas que pregam e vivem paternidade. Não é o caso da minha, mas enfim. Estamos nessa luta aí para Jesus nos, como é que eu posso dizer, avançar, né, no entendimento, e quando Jesus voltar eu ser achado Filadélfia. Se não for achado Filadélfia, eu quero pelo menos ser achado um vencedor dentro da igreja de Laodiceia. Amém? Ou Sardes, sei lá. Sei lá como Jesus vai me julgar. Mas a questão é o seguinte. Quando o arrebatamento acontecer aqui, ó, ele vai ser só da igreja de Laodiceia, de igreja de Filadélfia. Os outros vão ser deixados para trás. Para quê? Para que eles possam receber o seu galardão. Porque se Jesus arrebatasse todo mundo aqui, era ruim para todo mundo. Por quê? Porque só uns estavam maduros. E do jeito que você entra, você fica. No nível de recompensa que você tem, você fica. E tem pessoas que têm obras de ouro, prata e pedras preciosas, que é a Filadélfia, mas tem outros que tem só madeira, palha e feno, que são o restante das outras. Então Jesus é tão bom que ele não te arrebata aqui. Ele te deixa para trás para ser perseguido pelo anticristo e então poder ter a sua recompensa. Muitos vão ser mortos e alguns vão ficar vivos. Por isso que Paulo, os que ficarem vivos, né? Porque Paulo falou nós, mas a história mostra que ele não está entre esses aqui, porque ele já não ficou vivo. Então o que acontece? Tem um arrebatamento aqui, que é dos cristãos fiéis, que foram achados vencedores, ou que foram achados Filadélfia, praticantes do amor ao próximo, praticantes da palavra de Deus, que se preocupam com a santidade, que se preocupam em praticar boas obras, não para ser salvos, porque já foram salvos pela graça. A graça salva o seu espírito, mas as obras, ela poupam sua alma de ser passada pelo fogo no tribunal de Cristo. Isso aí é um assunto para um outro vídeo que se você se inscrever no canal, eu posso fazer um outro vídeo depois e explicar. Então o que acontece? Aqui arrebata Filadélfia, aqui alguns cristãos morrem tentando ser fiéis, né, porque o anticristo é perseguido, e aqui arrebata o restante. O anticristo, no início desses 30 dias aqui, ele se manifesta, né, como sendo Deus, dizendo que é Deus, e então, depois disso, quando ele vai pegar a igreja que sobrou, ele é arrebatado a encontrar no céu com o Senhor nos ares. É isso que o texto diz. E aí sobra só gentios e judeus. Jesus, o anticristo vai matar 2 terços dos judeus. 2 terços. Então um sobra. Esse que vai ser fiel até o fim. Por isso que Jesus fala, o que for fiel até o fim será salvo. E esse texto é usado pelos pós-tribulacionistas. Ele diz, não, o texto diz é fiel até o fim. Só que eles não sabem que esse texto está se referindo apenas aos judeus e gentios. Aqui. Judeus e gentios e tal. Os judeus, o que tiver vivo no final, Jesus vai salvar. Quem judeu for vivo no final da tribulação vai salvar. E vai salvar os judeus, vai pôr de lado, vai mandar os anjos recolhê-los e pô-los de lado. E vai apresentar aos gentios as seguintes palavras. Gentios, vem cá, senta, chega aqui, vamos conversar. Fica você para a direita e você para a esquerda. Você da direita, eu tive fome, você me deu de comer, sede, me deu de beber, entendeu? Aquilo tudo lá que Jesus fala em Mateus 25. Tive preso, me visitaste. Aí os gentios vão perguntar para Jesus assim, quando foi, Jesus, que a gente fez isso? Ele vai apontar para os judeus e vai falar assim, quando você fez para um destes, meus pequeninos irmãos, judeus, porque judeus são irmãos de Jesus. Aí ele vai falar, tá, aí Jesus vai falar, então vocês podem possuir o reino. O reino é esse período de 1000 anos aqui, ó. Jesus vai reinar 1000 anos, então é o reino. O reino é isso, o reino não é aqui, embora possa se viver como um cidadão do reino aqui, que também é chamado de reino de Deus, esse período no aspecto do Espírito Santo. Mas isso também é algo que demanda um outro vídeo para explicar. Então o que vai acontecer? Por isso vocês vão ser achados dignos também de herdar o reino, porque foram fiéis aqui, pelo menos na tribulação. Ele vai olhar para o segundo grupo e falar assim, olha, eu tive fome e não me deram de comer, sede, a mesma coisa, só que ao contrário. Aí eles vão perguntar, quando, Jesus? Quando que foi isso? Jesus vai dizer, quando vocês não fez para esses meus irmãos, os pequeninos judeus, então vocês já vão perecer, já vão aí receber a condenação e Jesus vai dar a eles a sentença, porque fogo eterno, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Acontece o reino de 1000 anos, Jesus reina sobre a terra. Com quem que Jesus reina? Jesus
os crentes que já eram vencedores aqui, ou que morreram nessa época aqui como vencedores, eles são ressuscitados aqui, ou com os que se tornaram vencedores na tribulação. Os que não são vencedores, eles vão poder ver o reino. Mas os que são vencedores, eles vão poder entrar. Por isso que João 3,3 diz assim, ó, se nascer do Espírito, pode ver. Mas no João 5 diz, se nascer do Espírito e da água, pode entrar. Então eu tenho que nascer do Espírito, que é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, e da água, que é pela palavra, que Efésios diz assim, ó, a lavagem da água pela palavra. Então se a sua vida se conformou com a palavra, você foi nascido da água. Não é batizar na água, porque batizar na água todo mundo é. A igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia é a que mais batiza a gente na água. E isso não é nascer da água. Nascer da água é nascer da palavra, você é transformado pela palavra. E aí o que vai acontecer? Na eternidade vão ter 3 opções para você estar. 3. Eu sei que você ouviu a vida inteira que é 2, que é céu e inferno. Só que na verdade não é nenhuma nem outra. Porque céu você vai agora, se você morrer com Jesus. Inferno você vai agora. Quem morre agora sem Jesus, vai para o inferno. Quem morre agora com Jesus, vai para o céu. Só que na eternidade a Bíblia diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então a eternidade é no lago de fogo. Vai ter uma parte de terra e vai ter a Nova Jerusalém, que vai flutuar assim sobre o céu. Por isso existem 3 maneiras do seu nome estar no livro da vida. Ele pode estar escrito, ele pode estar riscado, ele pode estar fora. Se o seu nome for achado escrito, você vai poder morar na Nova Jerusalém, entrar na cidade pelas portas. Se o seu nome estiver riscado, você vai morar na parte de terra, que está lá em Apocalipse 21. As nações vão andar à luz dela. A cidade de cima vai iluminar a parte de terra. Você vai andar na Nova Jerusalém num corpo como o de Adão e Eva. Aqui num corpo glorioso como o de Jesus, aqui num corpo como o de Adão e Eva. E quem nunca foi salvo, nunca aceitou Jesus, vai morar no lago de fogo eternamente. Então veja que todo mundo tem vida eterna. Vida eterna no lago de fogo, vida eterna aqui e vida eterna aqui. Só que na verdade a definição de vida eterna não é bem isso, viver eternamente. E demanda um outro vídeo para explicar isso. Então, para o vídeo terminar e não ficar muito longo, eu vou terminar ele por aqui. Então eu vou resumir o que eu disse, para você poder se organizar e saber de que grupo você faz parte, poder mudar a sua vida para você ser achado fiel. Jesus vai voltar quando a Terra completar 6.000 anos. Quanto tempo falta? Não sei. Eu sei que se Jesus tivesse nascido no ano 0, faltariam 12 anos, porque estaríamos em 988, 88 para 2012. Só que Jesus não nasceu em 88. Jesus não nasceu no ano 0. Ele nasceu ou no ano 5, no 4, ou no 3, ou no 2, ou no 1. Então, se for, e eu já expliquei isso lá no início, você vê lá no início. Então, o que eu estou querendo dizer? Não dá tempo de você ficar preocupado com a previdência, se vai aposentar ou não. Dá tempo de você se preocupar com a sua salvação, se você é perdido. Se você não entregou a vida para Jesus, a minha palavra para você é: creia no Evangelho e se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida para Jesus, para você ser salvo do lago de fogo. Pronto, salvo do lago de fogo pela fé em Jesus. Segundo, já aceitou? Agora para você o evangelho do reino, seja fiel, seja viva como... Por isso que Jesus disse, busca o reino de Deus. Ele não disse busca a salvação, porque a salvação você não busca, a salvação você recebe. Jesus não disse, não fosse vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós, salvação, para dar fruto, ou seja, reino. Tem muitos textos na Bíblia, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre salvação e reino. O resumo é, a salvação é pela graça, o reino é tomado por esforço. Como é que eu vou fazer esforço e receber algo pela graça? Não tem como, são duas coisas diferentes. Jesus te salva pela graça, e você com seu próprio esforço é achado digno de reinar. Eu vou falar sobre muitos textos que dão essa diferença claramente aí. A Bíblia diz, ó, sois salvos pela graça, e diz o reino é tomado por esforço. Então aí você já viu, como é que esforço é graça? Não pode ser. O esforço foi o de Jesus na cruz. Se você creu de coração e confessa Jesus diante dos homens de coração sincero, você é salvo do lago de fogo. Agora você só vai reinar com Jesus se você praticar duas coisas: boas obras e não se conformar com a sua natureza pecaminosa, chorar pelos seus pecados, vencer, não se conformar com este mundo, que é o sistema governado pelo diabo. Não é o mundo, o planeta Terra, é o sistema de pensamento do diabo. Mas você tem que se conformar com o reino, o pensamento do reino, que é o quê? É você viver de acordo com o Espírito Santo. Eu vou explicar rapidamente o que é reino. O reino de Deus ele pode ser entendido de três maneiras. O reino do Pai, que você entra quando nasce, quando surge no universo. Tudo que está no universo está debaixo do reino de Deus, governo de Deus o Pai. Quando aceita Jesus, entra debaixo do governo de Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a te influenciar. Se debaixo dessa influência você for um vencedor, você vai entrar no reino de Deus o Filho. Você vai reinar com Jesus. Amém? Então eu vou parar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. As pessoas não vão assistir e não vão poder se posicionar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal.
comente, marque o joinha, compartilhe, mande para as pessoas, se inscreva que eu vou postar mais vídeos nas próximas semanas, explicando com mais detalhe aquelas coisas lá de salvação e reino, as igrejas do Apocalipse, explicando essa questão, como que vai ser o milênio, explicando com detalhes a Nova Jerusalém, a Nova Terra, o Lago de Fogo, explicando tudo. Explicando desde Abraão, olha aí, ó, eu vou te mostrar aqui pelo vídeo, você vai ter uma noção, tá tudo em fase de acabamento. Olha aqui como que tá esse vídeo, ó, explicando tudo, explicando com detalhes. Olha o vídeo que fala sobre o panorama da Terra. Deixa eu achar aqui o vídeo do panorama da Terra. Olha aí, ó. Olha aí, ó. De Adão, vai de Adão até... Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aí, ó. De Adão, 7 anos, tudo, até chegar lá no final, entendeu? Tudo isso aí vai vir nos próximos vídeos. Eu preciso que você se inscreva no canal e possa, olha aí, ó, Abraão, já fiz até a parte lá dos reis. Olha aí os reis, ó. Os reis lá, ó. Os reis, essa parte de baixo aqui, ó. Saul, Davi, Salomão. E aí vai os outros reis. Aqui os reis do norte. Aqui o tempo no Egito. Tudo vai ser nos próximos vídeos. Então se inscreva no canal. Curta, compartilhe. Fique ligado. Fique ligado. Não vou nem divulgar meu nome aqui. Porque o objetivo não é ter a glória para mim. O objetivo é que você tenha esse entendimento de que Jesus está voltando. É tempo de arrependimento. É tempo de quem é crente, boas obras, santificação, viver na presença de Deus. E vou falar também sobre sobre as tipologias do Antigo Testamento que mostram que o processo do arrebatamento é igual eu falei, não como se diz por aí. Olha aqui, eu vou falar só uma rapidamente para a gente terminar o vídeo. Para o vídeo terminar agora, vou falar aqui sobre o arrebatamento com a tipologia. Olha aqui, rapidamente, presta atenção para a gente acabar esse vídeo e o vídeo não ficar muito longo. Olha aqui, ó. A Bíblia diz que quando Ló foi tirado da terra, logo veio a destruição. Então Ló tipifica a igreja que ficou para trás. Assim que a igreja é arrebatada no meio, vem a ira de Deus aqui. Só que antes disso, Ló foi separado de Abraão. Então Abraão ele foi para as montanhas aqui. As montanhas tipificam subir, a ser arrebatado. Então Abraão vai aqui e Ló vai aqui. E aqui vem o processo da ira de Deus, que lá no caso de Ló foi Sodoma e Gomorra. Aqui será a tribulação. Outra tipologia. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Matusalém foi filho dele, se eu não me engano. E a palavra Matusalém significa quando ele se for, então virá. Então virá o quê? A ira de Deus. Então Enoque foi primeiro. Por quê? Porque andava com Deus. E Matusalém foi depois. E assim que ele foi, a ira de Deus veio. Olha lá, ó. Olha lá no mapa escatológico que Enoque, olha aí, ó. Cadê o Enoque? Olha aí, ó. Enoque foi arrebatado aqui. E o Matusalém logo aqui, na época do dilúvio. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, o dilúvio foi aqui, ó. Quando Noé tinha 600 anos, ó. 500 mais 100, 600. Então, ó. Assim que Matusalém se foi, aconteceu o quê? A ira de Deus, que foi o dilúvio. Então, trazendo isso para a tribulação, assim que a igreja que ficou para trás se for, vai acontecer a ira de Deus. Mas só que antes disso, o Enoque é levado, aquele que andava com Deus. O Elias foi levado aqui, porque ele já era maduro, um profeta maduro. E Eliseu foi ficado para trás. Então ele representa a igreja que ficou para trás. O prova que ele não era maduro é que ele amaldiçoou as criancinhas lá, se não me engano, 42, que representam os 42 meses aqui, ó, desses 3 anos e meio, que são 42 meses. Então é muita coisa. Se eu fosse falar tudo nesse vídeo, não ia caber, o vídeo ia ficar longo. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, assista de novo. Eu sei que está muito desorganizado, falei muita coisa, tudo fora de ordem, mas se você é inteligente, ore a Deus, pede a Deus sabedoria para você se organizar, porque Jesus está voltando nos próximos anos. E eu quero encontrar você lá, eu quero reinar com Cristo. Eu já fui salvo pela graça, mas agora eu quero reinar com Cristo. E não quero reinar sozinho, quero que você reine comigo e quero que você seja achado digno de entrar na nova cidade, na Nova Jerusalém, pelas portas, poder morar 24 horas na glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se inscreva no canal, curta o vídeo, faça um comentário, mande no e-mail das pessoas, mande no Facebook, mande no WhatsApp, mande para quem você puder, porque isso vai ser recompensa para você diante de Deus, porque você ajudou que a informação chegasse neles. Se eles se consertarem, você vai ter recompensa de Deus, e a recompensa não é pela graça, a recompensa é pelas obras. Amém? Deixa eu parar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.